quantas técnicas de massagem eu devo dominar para começar a trabalhar na massoterapia. Escrevem aí nos comentários, que por enquanto vai estar rodando bastante. E vamos lá, né? Começar então falando aqui sobre o tema de hoje. Antes de entrar na resposta específica, vamos contextualizar isso. Se eu quero começar na massagem, né? Eu preciso entender primeiro o porquê que eu quero começar e como que eu quero começar. Existem dois caminhos para a gente estar começando na massoterapia, certo? Tem aquele caminho das pessoas que estão, assim, muito desesperada por algo novo. Por quê? Porque estão muito cansados do seu trabalho atual, não estão satisfeitos, não gostam daquilo que estão fazendo e enxergam na massoterapia uma luz, né? O fato de você poder ajudar as pessoas, de você poder tirar a dor das pessoas, de você poder ter autonomia de tempo, de você poder realmente oferecer, gerar o bem para as pessoas. Eu acho que isso faz toda a diferença na carreira da pessoa. E às vezes a pessoa tem esse sonho realmente de mudar de profissão, mas tem muito medo, tem muito receio, tá? E não sabe ali como começar. Uma pessoa como essa, tá? Ela precisa começar o mais rápido possível. O mais rápido possível. E de acordo com a minha história, quem já me escuta aqui há muito tempo, então se você está realmente precisando pôr em prática rápido, tá? Se você tem uma urgência em relação a aprender a massoterapia, então eu sempre indico para você começar com uma ou duas técnicas de massagem. E você lembra lá na minha história como que eu comecei? Quanto tempo eu demorei para começar a trabalhar aprendendo exatamente duas técnicas de massagem. Eu comecei com o shiatsu e com a reflexologia podal. Mais precisamente com o shiatsu e depois, né, lá no Japão, eu acabei me especializando mais a fundo na reflexologia podal. Tá? Por isso que hoje uma das técnicas que eu mais domino, tanto para ensinar quanto para praticar, são essas duas, porque foram as duas de base que eu aprendi. As duas de base que eu aprendi. E demorei quanto tempo? Então, se você tá com urgência, se você, assim, tá cansado daquilo que você faz, procure uns cursos livres dessas técnicas e comece a praticar. Então, faça o curso, geralmente um final de semana ou 2 finais de semana você vai conseguir, né, cada técnica, tá? A reflexologia, geralmente um final de semana é suficiente. Você tem também, ou então, um curso online para estar fazendo dessas duas técnicas que vai ter aí de monte. Mas eu que falo para vocês que se vocês começarem a praticar imediatamente com uma ou duas técnicas, em 30 dias você já consegue dominar essa técnica e já consegue começar a trabalhar. Agora, se você tem um pouco mais de tempo, tá? A gente pode trabalhar num conceito que eu gosto de abordar de 3 técnicas, até 4 técnicas, tá? Por quê? Porque você vai conseguir trabalhar com a Quick Massage, tá? De 3 a 4 técnicas é o ideal. E se você tiver essas 3, 4 técnicas, você vai praticamente conseguir dominar e atender, satisfazer qualquer cliente que vai chegar ali no seu espaço. Qualquer cliente que for chegar no seu espaço, você vai conseguir satisfazer, você vai conseguir atender ele, tá? Que é a Quick Massage. Por quê? Porque a Quick, né, a cadeira que eu falei que eu comecei aqui no Brasil, tá? Ela é uma técnica muito versátil, que vai permitir, inclusive, você realizar parcerias, você participar de eventos para divulgar melhor o seu trabalho. Então isso tudo auxilia nesse processo de iniciação numa nova profissão, né? Todo mundo precisa divulgar o seu trabalho. E uma maneira
muito boa. Por quê? Porque você não vai gastar muito tempo, você vai conseguir atender várias pessoas em um evento, por exemplo, e essas pessoas vão sentir literalmente como que é o seu toque, como que é a sua massagem. Então não tem propaganda melhor que você possa estar fazendo do seu trabalho do que participar de um evento com a cadeira de Quick Massage. Tá? Então é uma técnica, técnica que realmente é muito versátil. Porque, além disso, as pessoas ainda vão poder fazer o quê? Vão poder atender empresas, eventos corporativos, tá? Estou preparando para vocês. Tem uma aluna minha que hoje, ela meio que está se especializando nessa área de atender empresas, tá? Não só com a cadeira de Quick, mas começando também isso, participando de eventos em relação a Quick, tá? Então isso é uma área, assim, que vai abrir muitas portas para você. Por isso que eu acho, e além disso, é uma técnica muito fácil e simples para você aprender. Ela é fácil por quê? Porque ela tem uma sequência de 15, 20 minutos no máximo. Depois você repete isso. Tá? Então tem muito menos manobras, movimentos, sequência para você memorizar. E lógico que quanto menos sequência, menos movimento, mais fácil de você memorizar essa sequência. Não tenha dúvidas em relação a isso, tá ok? Além da Quick, tá? Tem também os dois carro-chefes, que nem eu tenho um spa urbano aqui na minha cidade de Londrina desde 2005, tá? A gente começou com a empresa antes, mas oficialmente 2005. E as duas técnicas que mais são pedidas é a massagem clássica, que eu vi muita gente perguntando aqui, massagem clássica, massagem relaxante, e também o shiatsu. Lógico que o shiatsu acabou pegando uma grande fama aqui no meu espaço, por quê? Porque é a técnica que eu domino. Tá? Então você tem como programar o seu público também em relação a isso, tá? Conforme você vai gerando resultados para os seus clientes e eles vão gostando da técnica, essa técnica vai se popularizando no meio. Não é da noite para o dia, mas com certeza você vai começando a ganhar audiência em relação a isso, tá? E isso acontece em tudo, é a mesma coisa que hoje eu estou numa live aqui com vocês, ó, e eu tenho 67 pessoas acompanhando, me escutando, entrando cada vez mais gente e tal. E no começo não era assim, né? E hoje, assim, né, graças a Deus, por causa dessa consistência, por causa da questão de você conversar bem com as pessoas, com você gerar conteúdo, trazer informações, tirar dúvidas das pessoas, a sua audiência vai aumentando, as pessoas vão querendo saber um pouquinho mais de você, pegando dicas, tirando dúvidas mesmo, tá? Então essa é a ideia. E na massagem não vai ser diferente. Se você for bom e gerar resultado com a técnica, cada vez mais as pessoas vão começar a divulgar essa técnica que você atende. Fala assim, ó, não, vai lá que o cara faz um shiatsu que é dos deuses. Que é dos deuses. Então, aí a outra pessoa fala, meu Deus, o cara falou que quer fazer o shiatsu. É lógico, umas pessoas vão gostar, outras pessoas não, mas a tendência é que essa técnica realmente acabe ganhando muito mais popularidade, principalmente se você gerar mais resultados. Agora, de imediato, e de uma pesquisa que a gente realizou em termos nacional no Brasil, com certeza a massagem clássica, ou também chamada de massagem relaxante, é a técnica mais requisitada no mercado. E o que é massagem clássica, massagem relaxante? Eu indico também, dentre as 4 técnicas que eu gosto muito de aplicar, de ter para estar iniciando, tá? A massagem clássica, ela é, na verdade, assim, derivada da massagem sueca. Massagem clássica, massagem relaxante, massagem terapêutica, massagem anti-estresse, massagem algum outro nome aí, tá? É tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. O que varia é alguma manobra ou outra, tá? Essa é a questão. Alguma manobra ou outra é que vai fazer diferença em relação
em relação à sequência. E é uma excelente técnica, por quê? Porque a maioria das pessoas estão acostumadas ou tem um preconceito na sua mente de que massagem é isso. É o quê? Realizar movimentos de deslizamento, movimentos de amassamentos, movimentos de fricção e utilizando óleo ou creme de massagem. E aí, ó, tanto faz você usar óleo ou creme de massagem. Particularmente, eu gosto de utilizar óleo neutro de massagem, tá? Para massagem corporal. E dosar bem, sem exagerar na quantidade de óleo que você vai estar utilizando. Porém, tá? Tem gente que prefere creme e tudo bem, não tem problema em relação a isso. Você pode estar aplicando a massagem com creme também, tá? E aí, o creme neutro de massagem, você encontra aí no mercado, né? De excelente custo-benefício, e se ele tiver o selo da Anvisa, tá ótimo. Significa o quê? Que ele foi inspecionado e que ele não tem risco de gerar alguma contaminação, de transmitir, de passar ali alguma infecção, de contaminação para o seu cliente. Então, aquela questão da biossegurança que é muito importante, tá? E em relação aos óleos, tá? Tem muita gente que fica com aquela coisa do óleo vegetal, do óleo mineral. E hoje em dia, mesmo se você tiver o óleo vegetal, tá? Você encontra óleos vegetais de valor mais acessível. E o mais comum e o mais barato acaba sendo o quê? O óleo de semente de uva. Não tem como fugir disso. Se você for nas farmácias de manipulações, né, o óleo base para você, às vezes, até criar um outro óleo, é o óleo de semente de uva. Os outros tendem a ser mais caros. E não vai valer a pena essa diferença. Tem gente que fala que óleo de coco, óleo de amêndoas, mas não tem essa diferença, tá? Não tem essa necessidade de diferenciação. E, basicamente, as pessoas falam também assim, óleo de massagem e vegetal e mineral. Por que que o óleo vegetal ele é tão mais valorizado? Ele é um óleo mais permeável à nossa pele. Por isso que ele é um óleo carreador dos óleos essenciais. Então, se você for associar aromaterapia na sua massagem relaxante, na sua massagem clássica, na sua massagem terapêutica, você tem que obrigatoriamente estar utilizando um óleo vegetal. Agora, pensa assim, se você vai fazer uma terapia em que você tem que aquecer o óleo, quando você utiliza um óleo vegetal e você aquece, ele começa a queimar, tá? E começa a ter um cheiro muito forte. E aí, às vezes, o óleo mineral aquecido, ele tem um valor maior. As pessoas falam que o óleo mineral tem derivados de petróleo, então você vai estar pegando petróleo no seu corpo. Mas, gente, esse óleo, ele é um pouco menos permeável, aliás, ele acaba nem tendo essa capacidade de infiltrar a pele, porque a função dele, na verdade, é de proteger a pele. Ele acaba gerando ali, quando você passa o óleo, uma camada protetora. Tá? Então, por isso que esse óleo mineral, por exemplo, se você sofreu alguma queimadura, é para o óleo que é indicado. Aí eu falo para as pessoas, por exemplo, se você vai fazer uma ventosa, vale mais a pena usar um óleo mineral ou um óleo vegetal? Considerando que o óleo mineral ele vai proteger melhor a pele e na hora de você fazer uma sucção, ele vai proteger e impedir de gerar bolhas de queimadura, por exemplo, qual que é melhor? Então, depende da situação. Lógico que na maioria dos casos, quando você está fazendo uma massagem e ainda mais associando a aromaterapia, em que gera realmente um efeito mais positivo, principalmente na questão terapêutica, né, de ansiedade, de estresse, de depressão, né, a associação com a aromaterapia é fantástica. E aí você não tem muito o que escolher, você vai ter que seguir, vai acabar tendo que seguir ali o caminho para poder, utilizando um óleo vegetal. E aí o de semente de uva acaba sendo a melhor opção realmente dentro do mercado, tá?
Caso não seja isso, não tem problema, pode estar usando o mineral também, tá? O mineral tem umas poucas vantagens que ele é realmente incolor, tá? Ele não vai manchar muito as roupas, mancha um pouco, dependendo da quantidade, mas mancha muito menos. E ele realmente não tem cheiro. Ele é inodoro. Então, se a pessoa tem alguma alergia, tem algum problema com cheiro, tá? O mineral acaba sendo uma melhor opção. Então, tudo isso auxilia, né, no processo de você atender melhor um cliente. Então, quanto mais informação você tiver, melhor você vai conseguir atender e satisfazer o seu cliente. E aí que eu digo assim, que as pessoas dizem, ah, não, já logo descarta lá o óleo mineral, não serve para nada. Gente, calma, não é assim. Na minha clínica, por exemplo, a gente tem os dois, né? Porque dependendo do caso, você usa um, dependendo do caso, você usa outro. E tudo bem. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você consegue personalizar o seu atendimento para que o seu cliente perceba que você dá uma atenção diferenciada para ele, melhor vai ser a empatia desse cliente pelo seu serviço. Mais ele vai gostar e com certeza isso faz toda a diferença na hora dele pensar, não, vou fazer uma massagem lá na Xen, no spa do Marcelo, que tem lá, né, todo o ambiente, que ele sabe me dizer o óleo que eu preciso, que ele vai utilizar um óleo assim, assim, assado, né, do que um outro que nem me pergunta nada, simplesmente vai fazendo a massagem e tudo bem. Então, existe toda essa diferença que a gente tem que entender, tá? E não pode ficar indo na inércia, né, das pessoas, tá? Não pode isso aí. A gente tem que estudar, tem que absorver esses conhecimentos. E isso é o máximo, porque é o que vocês estão buscando aqui. É o que a gente tenta passar para vocês de conhecimento, para que vocês fiquem atentos e consigam o quê? Melhorar os resultados de vocês, né? Então, dentro desse tema ainda, voltando aqui para o tema, agora a gente falou um pouquinho sobre os óleos, né? Dentro da massagem clássica, da massagem relaxante, da massagem terapêutica, que é tudo a mesma coisa. Massagem sueca, massagem anti-estresse, tá? Então é tudo a mesma coisa. E realmente, essa técnica é a mais requisitada no mercado. Então, na minha opinião, se você tiver que escolher uma técnica primeiro, tá? Escolha a massagem relaxante, a massagem clássica, ou massagem sueca, ou massagem terapêutica. Que essa, ou massagem anti-estresse, que essa é a principal técnica, assim, que de longe, se você for em clínicas de massagem, em clínicas de terapias, em clínicas de spas urbanos, né, as pessoas vão querer receber a massagem clássica, tá? A massagem relaxante. Lógico que, né, eu falo para as pessoas, e aí aqui eu vou dar o meu ponto de vista, né, e até é engraçado que como eu sou homem, né, e eu sou massoterapeuta, e aqui na massoterapia existe um pouco o preconceito invertido. Porque na massagem a mulher é mais requisitada, é mais valorizada, tem mais oportunidades de emprego do que o homem. Não que o homem não tenha mercado, mas o homem ele tem mais objeções em relação aos clientes do que, né, a mulher, tá? Então, porque assim, o mercado você tem um monte de mulheres no mundo hoje em dia, né? Tem dados do IBGE, a gente vê que tem muita mulher no mundo. E os maridos mesmo dessas mulheres que fazem a massagem é porque a esposa manda o cara fazer, por exemplo. Né? Não todos, lógico, tem alguns que acabam aprendendo por conta própria, mas acabam tendo essa empatia. Só que a mulher, por exemplo, ela não vai querer que o seu marido faça massagem com qualquer uma. Ela vai querer em uma pessoa que ela confia. Então, ela foi numa mulher, já confia ali na massoterapeuta dela, e ela vai indicar o marido ali para ser ali também. E o homem, ele não vai ter muita essa, como cultural, né, por um aspecto cultural, o homem ele não tem muito ali uma predisposição a estar fazendo massagem com outro homem, a não ser que ele, né, trabalhe num nicho específico de dor. Então é isso que eu vou falar para os homens. Então,
Quando você é homem, você tem que fazer o quê? Você tem que nichar o seu público. Nichar é o quê? É definir mesmo o seu público, e você tem que falar com aquelas pessoas que sentem dor. Por quê? Porque quando a pessoa sente dor, ela não vai querer saber se o profissional lá do outro lado, que vai aliviar a dor dele, é homem ou mulher. Ele só quer saber se aquela pessoa resolve ou não o problema dele. Então, se ele tem uma dor no pescoço, ele quer saber se, você, massoterapeuta, Marcelo, você consegue resolver a minha dor no pescoço? Beleza. Então, se você resolveu esse problema, aí, tanto faz se o cliente é homem ou mulher, ela vai ficar feliz, e é isso que ela vai querer que você faça. Eu comecei, e assim, eu espalho para todo mundo, comecei trabalhando com a Quick Massage, com o Shiatsu e com a reflexologia podal. Por quê? Porque com essas 3 técnicas, a mulher não precisa tirar roupa. A mulher não precisa tirar roupa. Tanto na Quick, tanto na reflexologia podal, como também no Shiatsu, a mulher ela não precisa ficar despida. Então você já quebra uma objeção. Ela não fica com receio de receber uma massagem sua. Por quê? Porque tem que fazer de roupa. Então ela já tem uma segurança maior. E também, né? E esse é um outro motivo pelo qual eu começo trabalhando na região das costas. Às vezes as pessoas não entendem muito bem isso. Existem vários motivos para que a gente comece ou escolha uma sequência de trabalho. Mas dentro da massagem, e até para você quebrar algumas barreiras na hora de você atender um cliente, tá? Quando a pessoa chega pela primeira vez e você começa a trabalhar o cliente pela região das costas, tá? Você tem uma vantagem. Qual é essa vantagem? A vantagem é que a região das costas é a região mais forte do cliente. É a região em que o cliente que chegou ali na sua maca pela primeira vez, ele sente mais confiança, tá? Isso significa o quê? Significa que se ele deitar de barriga para baixo, então ele vai proteger, tá? Toda a região anterior do corpo dele, ele vai conseguir relaxar mais, tá? Pensa no geral assim, você mesmo, você aguenta tomar um soco na região da frente e tomar um murro na região das costas, onde você acha que você vai sentir mais dor, tá? Qual que é a região mais sensível? Se você tomar um susto com uma pessoa assim, na sua cara assim, ou se o cara vem e assusta atrás, às vezes você até dá uma encolhidinha assim, mas você fala, nossa, o que aconteceu? Agora, se é da frente, aí você às vezes já assusta muito mais. Então, a nossa região anterior, que representa também assim, né, o yang, tá? O movimento, a atividade e tal, a luminosidade. Então, você tem essa questão de ser um pouco mais sensível, da pessoa querer proteger um pouquinho mais, tá? Então, quando você coloca ela de barriga para baixo, ela protege, porque essa região fica protegida ali na maca. E você não vai chegar logo ali e começando a trabalhar na massagem em cima dessa região. Você começa ali pela região das costas. E a pessoa tem uma questão que ela acumula muita tensão. Então, você vai quebrando várias barreiras nesse sentido. Então, por isso que eu gosto de começar, então, principalmente quando eu comecei a trabalhar com a massagem, eu escolhi essas 3 técnicas. Quick Massage, principalmente pela versatilidade. O Shiatsu, porque eu precisava de alguma técnica corporal para trabalhar a dor dos meus clientes, e aí eu conseguia trabalhar dor e eu conseguia fazer com que eles não precisassem tirar a roupa para fazer a massagem, né? E também com a reflexologia podal. Lógico, a reflexologia podal é porque eu já tinha toda uma base, já tinha todo um conhecimento que eu adquiri lá no Japão. Então, seria um desperdício eu não utilizar isso de uma maneira de uma maneira bem principal também na minha carreira aqui no Brasil. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas acabam não optando, né? De início. E por que de início não? Porque as corporais realmente são as mais solicitadas. Porém, né, eu tenho uma surpresa para vocês. Vai aparecer lá na semana, né, que a gente vai ter o evento da Maratona Trabalho com Massagem, que eu vou mostrar justamente para vocês alguns alunos, né, em uma especial, que escolheu trabalhar com a reflexologia podal. E está tendo super sucesso
única e exclusivamente com a reflexologia podal. Tá? Então, você vê que tem mercado para todo mundo. E você tem que escolher a sua técnica e fazer a sua divulgação focada, porque a partir daí você vai começar a colher mais frutos, tá? Então, tudo isso faz a diferença, tá ok? Eu vou resumir aqui o que eu disse até agora. Que, a princípio, existem ali duas formas de você começar. Se você está com muita urgência para começar, começa com uma, no máximo duas técnicas. Faça um curso e se dedique o máximo a isso, tá? Mesmo porque também, na sua carreira, aqui já é uma dica também extra, tá? Anota bem essa. Mais vale você ser o cara em uma técnica do que você ser mediano em 10 técnicas, tá? O que adianta você ter o conhecimento de 10, 20, 30 técnicas se você não domina nenhuma delas de uma maneira espetacular, de uma maneira excepcional? Então, isso vai fazer a diferença. Lógico que no futuro, ao longo da sua carreira, que nem eu, por exemplo, estou com 26 anos, a gente acaba tendo um arsenal de técnicas, de conhecimento. Mas se você me perguntar até hoje qual que é a técnica, o carro-chefe que eu utilizo para divulgar o meu trabalho? Shiatsu. E eu estou falando aqui com vocês há quanto tempo que a técnica com a qual eu comecei foi o Shiatsu e a reflexologia podal. Depois veio a Quick, depois veio a quiropraxia. E essas 4 técnicas é a qual que eu trabalho. Depois veio a acupuntura, como técnica de terapêutica. E assim por diante, você vai adquirindo cada vez mais. Mas ao longo do tempo. No começo, domine uma técnica. Se você tem muita urgência, muita necessidade de trabalhar, de começar a trabalhar o mais rápido possível, tá? E eu te garanto que se você escolher uma técnica, se dedicar a ela, em 30 dias você vai estar apto a trabalhar com a massagem, com essa técnica. Eu tenho certeza que você vai estar dominando ela de cabo a rabo. E isso vai fazer toda a diferença no seu atendimento. E o seu cliente vai perceber isso. Não tenha dúvidas que ele vai perceber isso. Tá? E se você tem mais tempo, tá? É uma pessoa mais jovem, tá ali se programando, você pode começar com 3 técnicas, 3 a 4 técnicas, tá? Tendo mais tempo. Porque para você se tornar realmente um profissional mais completo, essas 4 ou 5 técnicas que eu tenho lá no meu curso, no meu método, Massoterapeuta de Sucesso, é que meio que vão te ajudar a resolver praticamente quase toda a demanda que existe na massoterapia. Então, o meu curso ele foi pensado nesse sentido. Lógico, eu podia chegar aqui e começar a falar só de uma técnica, porque aí a minha jogada vai ser o quê? Fazer você começar a trabalhar logo. Mas eu pensei que eu posso gerar algo que vai fazer com que vocês consigam ter mais resultados e uma carreira mais longa de maneira mais rápida. Então, né, quando você pensa em trabalhar com 4 ou 5 técnicas, qual que é o tempo que vai demorar para que você comece a trabalhar mais rápido? De 30 a 90 dias. De 30 a 90 dias. Por que isso? Porque se você começar com 30 dias e você, de repente, assim, dessas 5 técnicas, você escolhe uma que você curte mais e vai em cima dela, se dedica nela, você começa. Depois você vai acrescentando outras. Depois você vai acrescentando outra. E assim por diante. Tá? Mas que não passe dessas 5. Mas aquilo que eu digo para vocês, não adianta nada você querer ser bom em tudo e não ser o cara, top, referência em uma delas. É muito melhor, tá? Se você virar na sua cidade o cara do shiatsu, ainda mais assim, se não tem ninguém que faz shiatsu na sua cidade, tente se dedicar a isso,
tá? Tente se dedicar a isso. Por quê? Porque vai ser muito mais fácil de você ganhar destaque. Por quê? Porque você não vai ter concorrente. Lógico, e quando você não tem concorrência, tem um detalhe, fica mais fácil de você também divulgar o seu trabalho. Você vai ter que investir um pouquinho mais, vai ter que aparecer um pouquinho mais nas redes sociais. E às vezes a gente pensa assim, nas redes sociais, todo mundo fica sabendo tudo, viraliza as coisas. Não é assim não, gente. Não é assim não, tá? Demora muito para viralizar as coisas, tá? Eu posso dizer por mim que eu tenho o quê? Quanto tempo que eu estou trabalhando aqui, né? E quando você vai falar de coisas técnicas, isso não viraliza. O que vai viralizar efetivamente é aquelas coisas mais engraçadas, uma coisa mais cômica ou alguma coisa meio radical, não politicamente correto, é que vai viralizar. Entendeu? Ou algo muito emotivo, né? Mas não em termos de conteúdo, não em termos de trabalho, não em termos de saúde, não em termos de prevenção, porque o brasileiro não está acostumado a isso. Agora, lógico que quando ele sentir uma dor, ele vai precisar procurar alguém. Ele vai precisar procurar alguém. E aí é que você tem que estar aparecendo ali para ele. Porque ele vai digitar lá no Google e vai procurar assim, massagem, dor, lombar. E aí tem que aparecer quem para ele, né? Você que tem que aparecer para ele. Baseado nas suas divulgações, baseado no seu trabalho, baseado no seu material, seu Instagram, seu Facebook, seu Google área de trabalho, Workplace, né? Então, Google Negócio, Google Meu Negócio. Então, tudo isso você tem que trabalhar. Para quê? Para que você consiga aparecer para as pessoas, né? E você, quando você foca um nicho, tá? Isso ajuda muito. E isso facilita quando você não fica tendo uma ampla gama de técnicas para aprender. E aí as pessoas têm uma coisa que acontece assim, né? E aí, ó, é um detalhe aqui que eu tô falando para vocês. Quem faz curso técnico de massoterapia, e eu juro por Deus, assim, eu não estou falando mal, em hipótese nenhuma, assim, me entendam aqui, mas quem faz curso técnico de massoterapia acaba gostando de várias técnicas, porque ele aprende várias, 2 anos de formação, e aí ele começa a aprender várias técnicas. E aí chega depois que ele se forma, você pergunta para ele, qual que é mais você gostou? Eu tenho uma preferência. Mas eu adorei aquela. Não, mas aquela ali eu também adorei. Ai, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou estar fazendo? E aí as pessoas não conseguem decidir. E é isso, né? Lógico que não é todo mundo, existem exceções em todas as áreas, mas se você não pensar nisso, tá? Mesmo fazendo um curso técnico, escolha uma delas ali, vai para cima, estude, se dedique, divulgue isso, tá? Por quê? Porque isso vai fazer a diferença na hora de você fazer uma referência. Eu sei que quando você discute com pessoas se a técnica com que você trabalha, ela pode virar um nicho, o pessoal vai dizer que não, tá? Porque técnica é o veículo para você obter o resultado. Então, ninguém procura assim, eu quero um shiatsu terapeuta, eu quero um massoterapeuta terapêutico, eu quero um cara que faz massagem esportiva. Não, por quê? Porque o cara, ele quer alguém que vai resolver a dor dele, tá? Então, ele tem uma dor no pescoço, ele vai pesquisar por um profissional que vai tirar a dor no pescoço dele. E se você tem uma técnica que tira a dor no pescoço, essa técnica vai ser o meio pelo qual você vai conseguir atingir ele, tá? Porque você vai divulgar, se você tem dor no pescoço, eu tenho uma técnica que, funciona muito bem para quem tem dor no pescoço. E aí você vai trabalhando a sua divulgação, tá ok? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, que se vocês conseguirem focar, tá? 1, 2, no máximo 3 técnicas, a tendência é que o seu caminho seja mais rápido, tá? Que você consiga começar a trabalhar, ter resultados mais rápido. 30, 60, 90 dias no máximo, você já vai estar colhendo frutos de todo o seu trabalho. Pode ter certeza disso, tá? A minha própria experiência, eu comecei com 2. E em 30 dias,
32, 34 dias, eu já estava trabalhando com massoterapia. E não estava trabalhando em qualquer lugar não, gente. Eu estava trabalhando lá no Japão. Um público extremamente exigente para a massagem. Então, essa é a questão. A partir do momento em que você foca, se dedica a isso, você consegue melhorar os seus resultados. Se você melhora os seus resultados e quando você foca e treina e memoriza, o que vai acontecer com você? Você vai acabar tendo muito mais confiança para realizar o seu atendimento, tá? E a confiança é tudo na vida, né, gente? A confiança é tudo na vida, né?